Olá, boa tarde a todos, graça e paz, que Deus abençoe você, esse sábado de hoje, sábado abençoado. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele se manifesta no ensinamento, no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 24, quando Jesus fala de servirmos a dois senhores, o que ele queria ensinar, o que é que ele queria ensinar, quando disse que ninguém pode servir a dois senhores, não é? Aqui em Mateus 6,24, a palavra nos diz, né? O Senhor disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de obedecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É interessante como Jesus aqui coloca a situação de servir a dois senhores. O que seria isso? A gente sabe que Jesus está falando, na verdade, né, essas palavras como parte do seu Sermão da Montanha, onde ele estava tratando de alguns assuntos muito importantes. Na ocasião, ele exortou aquele povo sobre a tolice, né, das riquezas, de correr atrás das riquezas, não é? E ele fala aqui na ocasião, né, ele fala sobre essa coisa de amontoar riquezas, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, corrói, e os ladrões arrombam e roubam, né? Antes diz juntar esse tesouro nos céus, aonde não há traça, não entra ladrão, não é? Então ele manda acumular tesouros nos céus. E ele é senhor daquela frase também que diz, né, que onde estiver o tesouro do homem, ali estará também o seu coração. Na verdade, o grande obstáculo que nos impede, né, de investir com sabedoria nas coisas que realmente importam, né, é o nosso coração, porque é o nosso coração que determina. Onde ele estiver, é porque ele está cativado por alguma coisa que o atrai. Aonde estiver o tesouro, aquilo que nós valorizamos, ali está o nosso coração. Por onde quer que esteja o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Por isso que devemos valorizar as coisas de Deus, que nós seguimos aquilo que nos cativa, aquilo que cativa os nossos corações. E Jesus deixou bem claro que nós não podemos servir a dois senhores, que havemos de amar um, desprezar o outro. O Senhor aqui é qualquer coisa que se torne, na verdade, senhores, mestres nas nossas vidas, e nós nos tornemos escravos. Senhor aqui é qualquer coisa que nos escravize, como Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, versículo 16. Por exemplo, o álcool é um dos senhores, né? Ele pode ser um senhor sobre nós, e sobre muitas pessoas ele que determina. A pessoa fala, não vou beber, acaba bebendo, né? A luxúria, né, pode ser senhor, mestre de muitas pessoas. Dinheiro são mestres de muitas pessoas, que na verdade Jesus fala que faz frente, que contraria a vontade de Deus. Aqui na advertência de Jesus, né, ele diz que não podemos servir a dois senhores. Ele especifica o dinheiro como sendo um senhor em oposição a Deus, né? Não dá para servir a Deus e também servir ao dinheiro, às riquezas, por assim dizer. Então o chamado de Jesus aqui para nós, não é? É para servir a um chamado, né, que ele nos faz para abandonar os outros. Nós temos que abandonar todos os outros mestres, todos os outros que se assenhoriam de nossas vidas, para poder servir e seguir a Jesus. Então Jesus chamou Mateus, por exemplo. Mateus era um cobrador de impostos, não é? Ele estava na coletoria, ali cobrando impostos, né? Mas Mateus obedeceu a Deus. A palavra diz que ele obedeceu a Jesus e se afastou das riquezas, né? Que eram riquezas extravagantes, que era ganha de forma com negócios sujos, não é? E Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que estavam no cais pescando. Jesus foi observar ali, estava passeando no mar da Galileia, né? E ele observou, né, eles pescando lá em Marcos capítulo 1, versículo 16 ao 18, e eles obedeceram o chamado, né? O que é obedecer o chamado de Jesus? Significa que eles tinham que deixar para trás tudo o que eles prendiam, tudo que era importante até então para eles, tudo que eles sabiam até então,
né? Tudo pelo qual eles trabalharam. Jesus fez um convite único: vocês seguem-me e deixa tudo isso, né? Jesus chamou Paulo, que era um fariseu bem-sucedido, o Saulo de Tarso, né? Ele diz assim, com essas palavras, né? Pois eu lhes mostrarei o quanto, né, lhe importa sofrer pelo meu nome. O perseguidor se tornou perseguido. Então essas palavras é importante para que nós anotemos nos nossos corações e possamos refletirmos hoje, né? Porque essas palavras que estou falando nunca farão parte, embora deveriam fazer, nunca fariam parte, né, de uma publicidade de grande escala para o cristianismo, né? Talvez até devesse, mas não farão parte, porque é isso que significa servir a Jesus, isso que significa seguir a Jesus, deixar tudo e investir no reino, né? Então, o que nós devemos abandonar? Tudo o que mais importa nas nossas vidas e colocar o reino como em primeiro lugar. Não importa o custo que vai ter, o preço que vamos pagar. É assim que valorizamos as coisas que o Senhor nos oferece e nos chama, o chamado de Deus, né? E a Bíblia diz que o Senhor Ele descreve a si mesmo como sendo um Deus zeloso. Lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 14, ele fala que ele é zeloso e ele descreve-se a si mesmo. Isso significa que ele guarda o que é dele por direito. O que é de Deus ele guarda e ele não quer que seja feito de qualquer forma, né? E por que a Bíblia diz que Deus é justamente isso, ciumento de nossas aflições? Porque nós fomos criados para conhecê-lo e para adorá-lo, não é verdade? Então ele não é ciumento por si mesmo, não é porque é um capricho dele, porque ele não precisa de nada dessas coisas, mas ele é ciumento porque ele nos ama, ele tem ciúmes de nós, porque nós precisamos dele, não é? Nós que precisamos do Senhor, né? E quando servimos a outro senhor, na verdade, como o dinheiro, por exemplo, não é? Nós estamos roubando a nós mesmos, porque nós nascemos para servir a Deus, nascemos para adorar a Deus, nós roubamos a nós mesmos, não é? E o que fomos criados para fazer, nós acabamos negando com essa atitude, né? E acabamos roubando a Deus de sua adoração legítima, porque nascemos para adorar o nome do Senhor, ao Deus poderoso. E qual é a reivindicação de Jesus? Qual era a reivindicação de Jesus para nós? É claro que ela era exclusiva, né? Ele nos comprou com o seu sangue. Jesus nos comprou com alto preço, não foi com prata nem com ouro, mas foi com o seu sangue. E ele livrou-nos do nosso antigo mestre, o pecado. Tragada foi a morte pela vitória. O pecado não tem mais poder sobre nós, porque Jesus, ele riscou a cédula que nos era contrária. E hoje nós somos livres, né? Porque é importante pararmos para pensar que Deus não divide a sua glória com ninguém, não divide o seu trono com ninguém. E durante o tempo que Jesus esteve nessa terra, a gente sabe que algumas pessoas o seguiram, e seguiram Jesus até por algum tempo, né? Mas a sua devoção era uma devoção superficial, não era um povo que estava ali compromissado. Eles queriam algo que Jesus tinha para oferecer, mas não eram comprometidos com o Senhor, né? Para essas pessoas, né, outras coisas eram de mais relevância, mais importante, né? E eles queriam servir a dois senhores, não queriam abrir mão de Jesus, queriam andar com Jesus, mas não queriam largar das outras coisas. E não dava para servir a Jesus e as riquezas, servir a Jesus e continuar servindo o mundo. E esse apelo ele faz para nós hoje. Ele faz para que deixemos tudo para segui-lo, né? E nós não podemos servir a dois senhores, porque como Jesus ressaltou muito bem, né, acabamos por odiar a um, amar o outro, não é? E isso é natural, vai acontecer, queira você ou não, porque mestres que são adversários, eles exigem coisas diferentes e nos levam para caminhos diferentes.
na contramão daquilo que Deus quer para nós. O Senhor está indo numa direção, na verdade, e a nossa carne, né, e o mundo está indo na outra direção. E a escolha deve ser feita. E quem tem que fazer a escolha? Somos nós, sou eu, é você, nós devemos fazer a escolha, não é? Por quê? Porque se nós não escolhermos, nós não vamos poder agradar a Deus e vamos ficar, né, a ver navios. Porque quando seguimos a Cristo, nós devemos morrer para todo o resto. Porque do contrário nós não conseguimos seguir a Jesus de forma adequada, não é? Ou nós não vamos conseguir seguir Jesus, né? Nós seremos como algumas sementes, como Jesus conta aquela parábola da semente do semeador, em Lucas 8, versículos 5 ao 15, onde ele fala que apenas uma parte dessa semente realmente deu fruto, porque caiu em território fértil, não é? Algumas brotaram até no início, não é verdade? Mas depois morreram, murcharam, morreram, né? Porque elas não estavam profundamente arraizadas, na verdade, no solo bom. Ela estava com as suas raízes pautadas em um solo ruim, com atropelos, com espinhos que o sufocavam. Outras ficaram na superfície porque caíram sobre os pedregais, né? Então, se tentarmos servir a dois senhores, nós teremos lealdades divididas. Não vamos poder ser leal a um senhor quando as dificuldades do discipulado, né, colidirem. Porque vem, as dificuldades do discipulado vão vir contra a gente, colidir, né, com a atração e o prazer carnal. Vai nos confrontar. E a atração magnética das riquezas, que é algo quase irresistível pelo ser humano, né? A atração magnética das riquezas, a atração magnética do sucesso humano, sucesso mundano, que é muito desejado pelas pessoas hoje, né? Vai afastar-nos de Cristo. Na verdade, tem gente que não pode ficar rica, tem gente que não pode ter sucesso. Deus não pode deixar que aconteça, senão ele se afasta e acaba perdendo a salvação da sua alma. É por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Como Paulo escreve a Timóteo, né, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 10, né? O Senhor nos chama à piedade, né? O Senhor nos chama à piedade, mas a piedade vai contra toda a nossa natureza pecaminosa. Não é fácil ser piedoso num mundo tão ímpio, né? Somente com a ajuda do Espírito Santo nós podemos permanecer dedicados a um mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do contrário, vamos falhar e vamos desviar, ou vamos ficar dentro da igreja fingindo que estamos agradando a Deus, quando estamos agradando só a religião, a denominação e os homens. Que essa palavra fique no seu coração, que sirva de elevo para todos nós nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fique na paz desse grande amor, em nome de Jesus. E um bom final de semana, bom sábado, bom final de sábado, um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Que seja abençoada a sua vida nesse dia.